Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e misericordioso que nos ama, nós estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado. Nós que merecemos receber o castigo, o juízo do Senhor Deus. Enquanto nós desconhecíamos a Deus, Deus teve misericórdia de nossas vidas e, através do seu grande amor, permitiu a sua graça para que, através do sangue precioso derramado pelo Senhor Jesus, nossos pecados pudessem ser lavados para sempre. Salvou nosso espírito sem nenhum valor a ser pago por nós mesmos. Nos considerou como seus filhos, nos permitiu a esperança gloriosa de podermos entrar no seu reino. Agradecemos por essa imensa graça. Senhor, nesse tempo precioso, nós todos que fomos remidos pelo seu sangue, estamos reunidos diante do Senhor Deus, para louvarmos a imensa graça da palavra de Deus. Aprendemos a sua palavra. Estamos dentro desse rebanho santo de Deus para estarmos em comunhão. Nesse presente momento, nós queremos que o Senhor Deus Pai esteja conosco, que o Senhor Deus possa cuidar de cada um de nós, que o Senhor Deus possa nos sustentar através da mão de graça a cada um das nossas vidas, para que nenhuma pessoa dentre nós decaia da sua graça, Senhor. E assim o Senhor Deus possa nos sustentar através da mão de misericórdia. Cada momento este mundo vai se tornando cheio de pecado, maligno. Durante um dia nós não sabemos o que há de acontecer. É um mundo tão perverso, Senhor. Se o Senhor não nos proteger, a qualquer momento nós podemos cair e perder para o pecado. Não podemos ter a força para vencer contra esse pecado. Que o Senhor Deus nos permita a força, a sabedoria, possa nos preencher do Espírito Santo, para que enquanto nós vivemos neste mundo, nós também possamos viver como filhos do Senhor Deus de forma correta e de forma ousada, Senhor. Senhor, nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo, todos aqueles que estão no meio da dificuldade, guardando a sua palavra, a sua fé, que o Senhor Deus permita a palavra, a graça, o poder do Espírito Santo para cada um deles, para que qual seja a dificuldade, possam viver evidenciando a sua palavra, e assim possam conduzir muitos espíritos perdidos para diante do Senhor Deus, e assim possam cumprir o grande trabalho de Deus. Senhor, e nós também, nesse país em que nós vivemos, nós estamos orando ao Senhor. Estamos vivendo em um mundo tão atribulado, cheio de caos. Que o Senhor Deus nos permita mais liberdade, conforto, segurança, para que nós possamos viver livremente a nossa vida de fé, para que enquanto nós vivemos a vida de fé, possamos ser protegidos pelo Senhor. Senhor, todos esses políticos, para esses líderes de nosso país, que o Senhor Deus permita a graça para que o Senhor Deus possa controlar o coração deles, para que possam viver para a glória e vontade de Deus, para que possam se esforçar e dedicar e serem utilizados para o trabalho de Deus. Que assim o Senhor Deus possa nos conduzir e nós pedimos ao Senhor. Senhor, que o Senhor Deus nos permita a palavra necessária a cada momento, possa nos ensinar qual caminho que devemos percorrer. Nesse presente momento, a sua santa vontade que o Senhor Deus deseja manifestar para nós, qual o trabalho que devemos fazer, que o Senhor Deus possa nos ensinar. E oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 찬송해 주시겠습니다.
Vamos procurar a palavra da Bíblia. Vamos procurar a palavra de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, versículo 9 ao 13. Vamos ler todos juntos devagar. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Então, sobre a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, eu estou continuamente pregando essas palavras. E é agora a quarta vez que eu prego com o mesmo tema sobre a oração que o Senhor Jesus ensinou, de forma bem detalhada. Então, quando nós olhamos para a nossa vida de fé, algo que é chamado oração, nós podemos dizer que é um dos mais importantes, ou podemos dizer que é o problema mais importante que temos. Uma pessoa que não nasceu de novo não tem como orar em verdade diante de Deus. Por conta do pecado, os homens estão longe do Senhor Deus, por conta dos seus pecados, delitos, estão longe do Senhor Deus. A oração do ímpio, o Senhor Deus, ele não o ouve. Então, quando nós oramos, fazemos uma ligação, por exemplo, para um número errado, nós vamos dizer que a ligação foi para um número errado e depois desligamos o telefonema, não é? Da mesma maneira, as pessoas que não receberam a salvação, não têm uma relação exata com o Senhor Deus, mesmo que orem para Deus, o Senhor Deus não tem como ouvir esta oração. Então, primeiro é necessário você ter uma relação correta com Deus. Isso quer dizer que é a mesma coisa que uma relação de pais e filhos, a relação de marido e mulher, de irmãos e irmãs, de amigos e amigas que são próximos um do outro. Eles precisam se tornar conhecidos, bem conhecidos uns dos outros. Então, primeiramente, nós recebemos a salvação, e nós não somente recebemos a salvação, mas nós, quando vivemos a vida de fé correta diante do Senhor Deus, o Senhor Deus ouve a oração dessas pessoas. É por isso que em Salmos 17, então já disse para o Senhor, dá ouvidos à minha oração que não é feita com lábios enganosos. Ele diz, atende ao meu clamor. Então, ouve, Senhor, a justiça, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração que não é feita com lábios enganosos. Então, quer dizer que uma oração com justiça é o que o Senhor Deus ouve. O Senhor Deus ele não ouve uma oração que não tenha justiça, que não tenha essa honestidade diante do Senhor Deus. Então, tem pessoas que falam muito bem, fazem uma oração com palavras bonitas, bem elaboradas, mas Deus não tem interesse em uma oração como esta. Então, uma criança pequena fala pai, mãe, ela conhece, não é? Todos eles. Mesmo que não saiba falar. Então, os pais sabem o que a criança ela deseja no momento que ela fica chamando pelos pais. Então, da mesma maneira, quando nós temos uma relação correta com Deus, bom, primeiramente, mesmo que nós não busquemos diante do Senhor Deus, o Senhor Deus ele sabe todas as coisas. Então, o Senhor Deus ele sabe todas as coisas, mas o Senhor Deus ele deseja que nós oremos. Então, é por isso que quando nós vamos procurar uma palavra da Bíblia, vamos procurar Salmos 145. Salmos 145, versículo 18. Salmos 145,
Versículo 18. Vamos ler todos juntos. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Então, o Senhor Deus, Ele está perto de todos aqueles que o invocam. Invocar a Deus significa você orar com grande fervor, com clamor. Então, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Então, é por isso que uma oração que é só por aparências, que é uma cerimônia, Deus não dá ouvidos. É por isso que o povo de Israel, eles fazem orações que são para mostrar para as pessoas, fazem orações bem longas, mas Deus não ouve esse tipo de oração. Então, isso é oração que é para os homens ouvirem, não é uma oração para Deus ouvir. Então, uma oração que é em justiça, é uma oração em verdade. Então, os que o invocam em verdade. O coração da pessoa precisa ser honesto, precisa ser verdadeiro, precisa ter um coração que suplica ao Senhor. Então, realmente, nós temos recebido a salvação. É que nós, se não for pela graça e pelo amor do Senhor, não temos como receber a salvação. Então, quer dizer que a graça, a salvação é o que o Senhor Deus, Ele nos permite. Então, o Senhor Deus, Ele já disse que a salvação que não veio pelas obras da lei, mas isso é dom de Deus. É a graça de Deus. Isso é um presente caríssimo que Deus nos permitiu. Quer dizer que a pessoa que está presenteando, ele já pagou o valor imenso. E a pessoa que está recebendo só precisa dizer obrigado e receber esse presente. Da mesma maneira, o Senhor, Ele nos ama. E para nos salvar, Ele enviou seu Filho unigênito para este mundo. Quer dizer que o Senhor Jesus, Ele se encarregou de todo o pecado deste mundo. Todo o meu pecado, todo o pecado de vocês. Ele carregou esse pecado deste mundo. E é por isso que toda a maldição, castigo que nós merecemos receber, o Senhor Ele recebeu e morreu. Ele derramou todo esse sangue precioso e Ele já remiu nossos pecados para sempre. Então nós podemos ver quão grande foi esse sacrifício que o Senhor Ele fez. Então, quando nós compreendemos essa graça e cremos, nós recebemos a salvação. E isso significa receber o presente de Deus. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, uma pessoa que recebeu a salvação agora tem uma relação correta com Deus. E assim agora pode orar para Deus. Então, uma criança pequena, ela tem um telefone de brinquedo e está imitando os adultos dizendo: alô, olá, tudo bem? E começa a falar o que ela quiser naquele telefone e fala: eu vou desligar. E desliga. Se quiser desligar ou não desligar, não tem ninguém ouvindo essa ligação. Então, da mesma maneira, uma pessoa que não tem ligação com Deus é a mesma coisa que tem um telefone de criança e está brincando. Do que adianta? Então, precisa ter uma relação exata sua para com Deus. Então, é o Pai nosso que estás nos céus, meu Pai que estás nos céus. O Senhor Jesus morreu e ressuscitou. E Ele já disse: agora são meus irmãos, é o meu Pai, o vosso Pai. Então, é o meu Pai, o vosso Pai. Eu estou subindo para o meu Pai, que é o vosso Pai. Então, é por isso que agora o Senhor Deus que santifica e aquele que foi santificado nasceram de um só. Quer dizer que aquele que santifica é o Senhor, e aquele que foi santificado somos nós. Todos nós viemos de um só Deus. É por isso que nós chamamos de irmãos e irmãs, e o Senhor Jesus não teve vergonha disso. Isso é relação espiritual, isso é relação eterna diante do Senhor Deus. Então, primeiramente, uma pessoa que tem uma certeza da salvação, que pode orar em verdade diante do Senhor Deus. E não somente recebeu a salvação, mas agora essa relação com Deus precisa ser exata.
Nós oramos diante do Senhor Deus, não é pela nossa própria sabedoria, não é pela nossa própria força que nós conseguimos viver essa vida. Nós pedimos a ajuda de Deus. É por isso que todos os dias nós precisamos receber a ajuda de Deus, a sua força. É por isso que sem a sua ajuda nós não temos como fazer nada, precisamos continuar orando diante de Deus. Então é por isso que agora todos os que o buscam em verdade, aqueles que o buscam invocam em verdade, aqueles que clamam diante do Senhor Deus em verdade. Então, nossa oração precisa ser honesta e verdadeira, não pode ser uma oração falsa. Então, a oração sozinha você fala, ai Deus, eu te amo e não sei o que, assado e assim. Mas na hora de ver, vive de qualquer jeito. Então, essa oração dele é mentira. Então, o Senhor Deus não é enganado. A oração não encerra com um amém. Após a oração, através dessa oração, você precisa se esforçar para viver diante do Senhor Deus. Isso é ser honesto. Isso é ser uma oração íntegra para com Deus. É por isso que aqueles que o invocam em verdade, quer dizer que Deus está perto daqueles que o invocam em verdade. Então, o Senhor Deus, ele ouve esta oração. Quer dizer que o Senhor Deus os ajuda dessa maneira. É por isso que algo que nós chamamos de oração, primeiramente, é a oração para com Deus. Quando nós chamamos Deus Pai, o Senhor Deus ele vai dizer, sim, meu filho, não é? Ele vai responder. Da mesma maneira, naquela hora nós podemos dizer tudo o que nós queremos. Todos os problemas, as dificuldades, tudo o que nós pedimos, o que precisamos, nós pedimos diante do Senhor Deus. É por isso que quando nós fazemos essa oração, o Senhor Deus ele atende às nossas orações. Tem coisas que ele ouve instantaneamente, na mesma hora. Tem coisas que o Senhor Deus ele deixa por um longo período de tempo para depois atender a esta oração. Então, quando nós oramos, tudo acontece conforme a vontade de Deus. É por isso que em Romanos capítulo 8, se nós não conseguimos orar de forma exata diante do Senhor Deus, o Espírito Santo que está dentro de nós, ele passa por realmente preocupações inexprimíveis dentro de si, e ele ora por nós porque não conseguimos orar diante do Senhor. O Espírito Santo que está em mim, ele sabe qual é a vontade de Deus. E quando nós não sabemos como devemos orar diante do Senhor Deus, ele se preocupa e ele ora por nós. Claro que o Senhor Jesus também. Em Hebreus capítulo 7, versículo 25 também, ele já disse que o Senhor Jesus é aquele que está sentado à destra de Deus. E agora ele está orando, intercedendo por nós. Então é por isso que agora, realmente o Senhor Jesus ele morreu e ressuscitou para que todos nós possamos ser salvos perfeitamente por ele. E ele está sentado à destra de Deus para interceder por eles. Está continuamente orando, a oração de intercessão. E é por isso que o Senhor ele está orando por nós. Em Romanos capítulo 8 também aparece diversas vezes. O Espírito Santo também, em vários momentos, ele conhece as nossas dificuldades, ele ora por nós. Será que nós realmente não devemos orar? Claro que devemos orar. É por isso que eu digo para os pastores também. Então, mais do que qualquer outra pessoa, realmente nós conhecemos muito da Bíblia. Quando nós falamos capítulo tal, versículo tal, rapidamente já encontramos. Todos os pastores sabem. Então, tem pessoas que são assim bem lentas, não sabem nem se está no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. Uma vez, eu queria fazer um teste, eu chamei os irmãos e irmãs. Eu falei, Ezequias, capítulo 3, versículo 18, e eles estavam ali, preocupados, querendo procurar. Onde existe Ezequias, capítulo 3, versículo 18? Não existe. Tem pessoas que não sabem nem aonde, se existe esse livro ou não. Então, mas na nossa igreja, quando nós falamos capítulo tal, versículo tal, não precisa nem falar qual página, os irmãos acham muito rápido. Então, claro que as pessoas que vêm pela primeira vez devem se assustar. Então, da mesma maneira, isso representa como nós lemos tanto a Bíblia, como nós estamos perto da palavra da Bíblia. Então, tem vezes quando eu vou para
uma clínica de acupuntura, eu vejo realmente nessas clínicas eles deixam escrito tudo em algo em mandarim e tem várias coisas escritas nas gavetas. Eu não sei o que está escrito, mas lá existem várias ervas medicinais e ele escreve tudo e conforme toda a prescrição que ele dá, ele faz o remédio para nós, não é? Eles dizem, chá de não sei o quê, chá disso, daquilo, erva medicinal disso e aquilo, eu não sei, mas quando eu vejo uma coisa dessas, da mesma maneira nós temos o Novo Testamento e o Antigo Testamento, então, mas cada pessoa, conforme a palavra que é necessária, da mesma maneira como o acupunturista, ele dá a erva medicinal que nós necessitamos, o doutor oriental, ele dá essas ervas, nós, da mesma maneira, procuramos as palavras necessárias para uma pessoa que não recebeu a salvação, como o chá da vida eterna. Então, se você crer, você vai receber a vida eterna. Então, da mesma maneira, após a salvação, nós também permitimos a palavra que é necessária para cada um. E é por isso que quando nós estamos vivendo a nossa vida de fé, nós precisamos procurar a palavra necessária para cada pessoa. E isso é muito importante. Então, de qualquer maneira, nós não somente sabemos muito bem da Bíblia, mas conhecemos muito a Bíblia. Então, eu sei que os nossos irmãos sabem muito bem da Bíblia, mas eu acho que falta um pouco da oração. Então, oração, tem pessoas que vão para as montanhas, dizem que fazem oração de jejum, oração de não sei o quê. Tem pessoas que falam que estão orando isso e aquilo. Então, mas uma pessoa que recebeu a salvação parece que não está orando com tanto clamor e fervor como as pessoas do mundo que não receberam a salvação. É por isso que nós não somente aprendemos a palavra da Bíblia, mas também precisamos orar a Deus. O Senhor Deus, ele se agrada quando nós estamos orando a Deus. Então, pode ser que passe um dia inteiro. Vamos pensar, passou o dia inteiro, mas se a criança não chama pelos pais o dia inteiro, então precisa falar alguma coisa para os pais, não é? Chamar os pais, falar o que ele precisa, contar coisas engraçadas. Os pais vão gostar da criança chamando por eles. O Senhor Deus, ele se agrada quando nós estamos chamando pelo Senhor Deus. Isso é a comunhão que nós temos para com Deus. E é por isso que quando nós vivemos a vida de fé também, o que nos é necessário, o Senhor Deus, ele ouve as nossas orações. E é por isso que a oração é buscar a mão de graça do Senhor Deus, é puxar a mão de graça de Deus para baixo. E assim fazer com que Deus se torne a minha ajuda. É por isso que em Tiago, capítulo 4, realmente já disse que nós não obtemos porque não buscamos. Então tem muitas coisas que nós não recebemos porque nós não pedimos. Então nada tendes porque não pedis. Então se nós realmente estamos pedindo, mas o Senhor Deus ele não nos dá, é porque nós estamos pedindo de forma errada. Um dos motivos de por que nós não recebemos algo que nós pedimos é porque a forma de oração está errada. É por isso que o Senhor ele ouve a oração que é conforme a sua vontade. Quando nós conhecemos ao Senhor Deus, nós sabemos qual é a vontade dele. É por isso que nós precisamos orar conforme a sua vontade. Isto é a oração verdadeira, isto é a oração honesta. É o clamor em verdade, é invocar a Deus em verdade. Então, uma pessoa que consegue orar de forma correta é uma pessoa incrível. É por isso que a nossa vida de fé, a nossa personalidade vai crescendo, obedecendo ao Senhor. A nossa vida, o nosso coração vai se tornando próximo de Deus, nós vamos conseguindo orar de forma correta para Deus. E é por isso que, quando eu li um dos textos que estavam realmente disponíveis para mim, um pastor, ele disse, quando nós oramos, os pastores realmente oram em fervor, e quando esta oração é cumprida, isso se torna realmente causa um grande efeito nas pessoas. Por quê? As pessoas entram em temor, porque veem que o pastor ora. Porque tem vezes que eles pensam, nossa, se realmente o pastor ora desse jeito, quer dizer que se cumpre. Então eles entram em temor e se assustam com isso, conforme esta oração.
É por isso que se nós olhamos no Antigo Testamento, os profetas de Deus, quando oravam a Deus, Deus cumpria as orações, como Elias. Elias é o mesmo homem como nós, mas enquanto ele orou, realmente durante 3 anos e meio não choveu nada. E também quando ele orou novamente durante 3 anos e meio, o Senhor Deus permite chuva para aquela terra novamente. Então nós podemos ver que a oração de Elias, como em Tiago, realmente já disse que a oração do justo realmente opera em muitas grandes coisas. Então, da mesma maneira, realmente a oração do justo, o Senhor Deus, ele está ouvindo e ele pode trabalhar, ter um grande poder na sua obra. É por isso que nós precisamos orar para que o Senhor Deus ele trabalhe e também precisamos nos esforçar para orar. Porque quando eu oro, esta minha oração, será que é correta ou não? Eu também posso aprender a discernir diante do Senhor Deus. Então nós precisamos nos esforçar, nos dedicarmos para orarmos. E quando nós oramos, nós podemos estar perto do Senhor Deus, próximos. E assim nós sabemos que Deus está atendendo às nossas orações. E assim nós podemos ter a alegria, a felicidade dentro de nós. É ótimo se podemos criar uma lista de oração. Porque assim, tudo que eu estou orando diante do Senhor Deus, eu posso escrever, orar para fulano de tal, colocar o título, para esse fulano de tal eu quero orar desse jeito, assim, assim. E quando a oração for atendida, eu falo, esta oração foi atendida, e assim eu posso confirmar esta oração. A vivência de oração é algo muito importante. É por isso que a oração que o Senhor Jesus ensinou, ele já disse para nós orarmos assim. Então, no tempo do Senhor Jesus, haviam fariseus, haviam líderes do povo, eles faziam orações de aparências. Então, mas esse tipo de oração Deus não atende. Claro que é porque eles não tinham a relação correta com Deus. E é por isso que os discípulos realmente pediram a Jesus, dizendo, Senhor, por favor, nos ensine como que devemos orar. O Senhor Jesus ensinou de forma bem simples. Então, mas na oração existe o ponto central, que é a oração de exemplo, que é o tema que o Senhor Jesus disse a eles. Então, da mesma maneira, a oração que o Senhor ensinou seria muito bom nós aprendemos também. É por isso que eu achei que em 2 pregações eu ia conseguir terminar. Mas já estamos na 4ª pregação. Eu não sei se eu vou fazer mais 1 ou 2 vezes. Eu não sabia. Eu me assusto, porque quanto mais aprendemos, mais vemos que o tema, realmente o conteúdo é gigantesco. É por isso que Pai nosso que estás nos céus. Então, somente esta única palavra, nós já vemos que o nosso Senhor Deus que estás nos céus, qual é o significado disso? Agora não é o meu Pai, é o nosso Pai. Então, agora eu poder chamar o Senhor Deus de Pai, como isso é incrível, como é que nós podemos chamar desse jeito? Então, nós somos irmãos e irmãs, nós temos realmente um dever muito grande nisso. É por isso que nós precisamos olhar a essas coisas de forma realmente com grandeza. Então, como nós já aprendemos, venha o teu reino, venha o teu reino. Então, nós oramos e pedimos, aprendemos para nós buscarmos esse reino de Deus. Então, esse reino de Deus se cumprir, nós oramos e pedimos por esse reino de Deus. Então, pedir para que o reino de Deus ele venha a nós. E se nós olharmos em Mateus capítulo 3, realmente o João Batista, que nasceu 6 meses antes do Senhor Jesus, ele apareceu diante do Senhor, e o povo de Israel realmente ouvia suas palavras dizendo, realmente arrependei-vos, que perto está o reino de Deus. Então, o Senhor Jesus é o reino de Deus. Então, o Senhor Jesus, ele veio para salvar, não é? E também Emanuel, é Deus está conosco. Então, qual o objetivo? É que Deus está conosco. E é por isso que o Senhor Jesus, ele mesmo é o reino de Deus. Então está perto o reino de Deus. Então, o reino de Deus está muito perto de nós. E agora nós todos recebemos ao Senhor Jesus
significa que nós estamos querendo receber esse reino de Deus. Então, perto está o reino de Deus. Então, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos confessar os nossos pecados, e agora nós precisamos receber esse Senhor Jesus. E receber esse Senhor Jesus significa agora receber o Senhor em nossos corações. E em Mateus capítulo 4, versículo 17, também o próprio Senhor Jesus já disse uma palavra similar. O Senhor Jesus, quando ele estava pregando o evangelho pela primeira vez, ele disse: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Ele disse a mesma palavra. O próprio Senhor Jesus é o reino de Deus. E é por isso que ele está dizendo para se arrependerem, para que assim possam aceitar o reino de Deus. É essa a palavra que o Senhor ele está pedindo, realmente frisando a todos. Vamos procurar Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Versículo 20. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Então, onde está o reino de Deus? Quando virá o reino de Deus? Então, os fariseus, realmente eles perguntaram ao Senhor. E o Senhor Jesus disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Então, o reino de Deus que os judeus estão dizendo não era o reino de Deus que haveria de se cumprir na terra de Israel, mas eles estavam esperando por isso, porque eles esperavam Jesus que viesse, os libertasse de Roma, que desse a paz, a soberania para eles. Mas o Senhor Jesus não era esse Senhor. O Senhor Jesus já disse a eles. Então, na palavra do Senhor Jesus, o Senhor Jesus, ele não veio para mostrar o reino de Deus neste mundo. Não é o reino que o povo de Israel, os judeus, estão esperando neste mundo. E assim no versículo 21, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Então se dizerem, o reino de Deus está aqui ou ali, em algum lugar. Não é isso. O reino de Deus está dentro de vós. Mas o reino de Deus não está dentro deles. Então, onde está esse reino de Deus? Quer dizer que o reino de Deus precisa ser cumprido dentro deles. Quer dizer que dentro do coração do homem, o reino de Deus precisa ser cumprido. É por isso que, primeiramente, o reino que o Senhor Deus está governando precisa chegar no coração do homem. E é por isso que existem várias palavras conforme o reino de Deus. Vamos procurar Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14, versículo 20. Romanos, capítulo 14, versículo 17. Versículo 17. Capítulo 14, versículo 17, vamos ler todos juntos. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, o reino de Deus não é comida nem bebida. Então, as pessoas, realmente elas comem, bebem e acham que isso é reino de Deus. Então, mas se nós olharmos em Eclesiastes capítulo 2, o próprio Salomão, ele já falou sobre a comida, a bebida e no meio desse gozo. Então, eles acham que isso é a maior alegria e felicidade, mas realmente a nossa alegria, a felicidade carnal, não existe ninguém melhor do que o próprio Salomão, não é? Salomão, ele viveu realmente uma grande abundância, prosperidade.
A casa dele era feita com tesouros, ouro, pedras preciosas, tudo era de ouro que ele utilizava. Ele comia e bebia das melhores coisas. Ele tinha muitas esposas, ele tinha um grande exército. Ele comia, bebia e tinha sua alegria carnal dele. E ele disse: realmente, quem é melhor do que eu? Existe alguém melhor do que eu? Venha para mim. Não existe. Apareça, existe alguém assim? Não existe. Então, mas Salomão, ele disse, realmente existe algo melhor do que isso, que é a felicidade espiritual. Isso vem do Senhor Jesus. Isso vem de Deus. Como em Salmos, capítulo 4, realmente a alegria que eu tenho é mais do que esse vinho novo. Comer e beber. O vinho, ele dá o quê? A alegria, não é? Mais do que comer e beber. A felicidade que nós temos, que é dada pelo Senhor Deus, é muito maior do que esta. Até o próprio Davi já disse palavras assim. É por isso que o reino de Deus não é comida nem bebida. Então não é esse tipo de felicidade. Então, mas sim, é no reino de Deus, em espírito. Então, quando nós estamos orando diante do Senhor Deus, quando nós recebemos a salvação, o Espírito Santo não nos faz somente compreender a graça, mas quando ele nos dá essa justiça, realmente onde existe a paz para o maligno, não existe. Então, da mesma maneira, nós fomos realmente purificados diante do Senhor Deus, nós temos a paz diante de Deus. Então, assim nós temos o reino de Deus. Então, nós temos a paz para com Deus. Então, nossa vida, realmente nós podemos ver os discípulos quando se reuniram diante do Senhor Jesus. O Senhor já havia dito para eles. Realmente existe a dificuldade, a tristeza nos seus corações, a preocupação. Mas tudo isso agora existe o quê? A paz dentro de vós, dentro do Senhor. Então agora nós temos a paz, a graça, a alegria, a felicidade, e isso se cumpre dentro de nossos corações. E isso mostra que é o reino de Deus. E é por isso que antes de entrarmos no reino de Deus, primeiro precisamos resolver o problema das nossas carnes. Nós, assim, precisamos resolver o problema do Espírito para podermos entrar no reino de Deus. Então é por isso que o reino de Deus está dentro de vossos corações. Então agora nós todos, quando cumprimos essa palavra, o reino de Deus dentro de nossos corações, então antes de nós nos encontrarmos com o Senhor, realmente nós iremos encontrar com o Senhor que se cumpre dentro do meu coração. Deus não está longe, Ele está dentro do meu coração. Todos os dias Ele se aproxima de mim. Então o Senhor, Ele cumpre o reino de Deus dentro de mim. Quer dizer que todos os dias nós vamos tendo o Senhor dentro do meu coração. Então nós podemos ver antigamente, realmente no tempo onde o Japão estava governando sobre a Coreia, havia um pastor. Então o nome dele era Choi Bong-sang, em Pyongyang. E ele estava por lá. E antes haviam policiais japoneses que cavalgavam, procuravam pelos bairros. E ele era um pastor que ficava escondido e quando o cavalo e os japoneses estavam passando, ele gritava, dizendo: "Ai, Jesus e o reino de Deus!" E o cavalo se assustava, o policial se assustava também. E os japoneses pegavam e falavam: "Por que esse velho fica assustando as pessoas?" E que reclamavam. E esse pastor Chebonsok, ele dizia: "O carro ali buzina, você não fala nada, mas por que você está reclamando para mim por eu estar gritando?" Então ele disse: "Realmente, se não buzinar, as pessoas se machucam, não é?" E ele disse: "É verdade. E se eu não clamar Jesus, o reino de Deus, as pessoas vão para o inferno." E eles falaram: "Nossa, você é o seu idoso maluco? Onde já se viu? Não existe reino de Deus." Ele falou: "Não, claro que existe. O reino de Deus está aqui no meu coração, então existe a central, a sede que é no reino dos céus. E eu estou clamando."
Então, ele disse coisas realmente incríveis. Então, se existe o reino de Deus dentro do nosso coração, o reino de Deus está ali. E é por isso que, primeiramente, o reino de Deus precisa se cumprir dentro de nós. Então, quando nós compreendemos a graça do Senhor Deus e recebemos a salvação, o reino de Deus é cumprido dentro do coração deste homem. Quer dizer que é dentro do nosso coração o reino de Deus é cumprido. E é por isso que em João capítulo 3, realmente o Senhor Jesus ele disse a Nicodemos: então, se o homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, Nicodemos, ele era o doutor, professor em Israel. Ele era um homem que estava em uma posição altíssima. Ele era um dos líderes do povo. Então, ele estava em uma posição realmente muito importante dentre os judeus. Mas o Senhor Jesus, ao vê-lo, viu que ele não havia recebido a salvação. E o Senhor Jesus disse: eu sei o que você veio me perguntar, mas o importante não é isso. Então, primeiro é necessário cumprir o reino de Deus dentro de ti. Porque se o homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, uma pessoa que não pode ver o reino de Deus, ela pode entrar no reino de Deus? É impossível. Primeiro é necessário nascer de novo. Então, o que nasceu da carne é carne, o que nasceu do espírito é do espírito. Então, não penses estranhos eu dizer que você precisa nascer de novo. Então, Nicodemos, ouvindo essas palavras, um homem nascer neste mundo, então, entrar dentro da barriga da mãe e sair de novo, é isso? O que é nascer de novo? Ele não sabia. Mas o Senhor Jesus disse 2 vezes. Então, eu preciso entrar na barriga da mãe e sair, é isso? Então, uma carne que entre na barriga da mãe e saia de novo, continua sendo carne. Então, você é o povo escolhido de Deus. Você é o povo escolhido, um professor. Mas não tem como entrar no reino de Deus mesmo que você tente. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do espírito é espírito. O que não nasceu do espírito não tem como entrar no reino de Deus. Então é por isso que quem não nasceu de novo não tem como entrar no reino de Deus. Então, se nós queremos entrar no reino de Deus, primeiro precisamos cumprir esse reino de Deus dentro do nosso coração. É por isso que o Senhor disse que o reino de Deus está dentro dos nossos corações. E as pessoas olham para isso, e isso quer dizer que o reino de Deus está dentro do coração, não é? Então quer dizer que, mas se não está dentro de mim, fica estranho, fica confuso de eu tentar saber, entender, não é? É por isso. É por isso que em Mateus, capítulo 6, versículo 33, ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, quer dizer que foi cumprido o quê? A justiça de Deus em nossos corações, a salvação. É por isso que agora o reino de Deus já chegou dentro do nosso coração. É por isso que uma pessoa que recebeu a salvação busca esse reino do Senhor Deus primeiramente. Isso quer dizer que é pregar o evangelho. Então agora, nós todos precisamos preparar essas pessoas que vão para o reino de Deus dentro dos nossos corações. Então, dentro de cada pessoa, pessoa por pessoa, nós temos o reino de Deus, que agora vai se reiniciando dentro do meu coração cada momento mais. Então, é por isso que agora buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. Então, a primeira coisa que uma pessoa que recebeu a salvação precisa fazer o quê? Precisa buscar o reino de Deus. Agora, uma pessoa que recebeu a salvação, agora o trabalho que ele precisa fazer é a pessoa que recebeu a salvação. Precisa fazer com que ele receba a salvação. Esse é o maior trabalho de todos. Então, a primeira coisa é isso. Então, primeiro, salvar aqueles que estão indo para o inferno. Então, uma pessoa que está morrendo, está indo para o inferno. Qual é o maior trabalho do salvo?
é salvar essa pessoa que está indo para o inferno, não é a sua família. A sua família, seus amigos, qual seja todos eles, então precisa buscar o reino de Deus. Então isso é fazer com que as pessoas recebam a salvação diante do Senhor Deus, porque assim é o reino de Deus, não é? O reino de Deus que veio para este mundo. Então nós temos o reino de Deus que veio para este mundo, nós precisamos nos dedicar, se esforçarmos para isso. Então, é por isso que agora nós todos realmente precisamos buscar esse reino de Deus dentro de nós. Então o reino de Deus que veio para este mundo, para ser cumprido. Agora o reino de Deus está aqui. Então isso é buscar e cumprir o reino de Deus que está dentro de nós. Então agora nós todos realmente temos o reino de Deus que vai se expandindo dentro de nós. Então, dentro de pessoas que receberam a salvação, nós precisamos buscar esse reino de Deus. Então, cumprimos essa vontade do Senhor Deus. Realmente, todos os dias a dia, nós vamos cumprindo na vontade de Deus. E assim, nós precisamos buscar o reino de Deus. E é por isso que todas as coisas que estão na nossa carne, o que nós necessitamos, o Senhor Deus há de permitir. E isso eu não sei se eu preciso pregar num outro tempo. Mas o reino de Deus. Então, o que é esse reino de Deus? Então, uma pessoa que está dentro desse coração do reino de Deus, realmente está dentro do coração deste homem. É por isso que o Senhor, realmente o Senhor já nos libertou desse pecado. Então, o Senhor Deus, ele já nos salvou disto. Então, agora essa pessoa que realmente recebeu a salvação, agora tem esse reino de Deus dentro de nós. Então, é por isso que nós todos agora somos o povo escolhido por Deus. Nós somos do reino de Deus, nós somos o povo escolhido por Deus. É por isso que nós todos temos esse reino de Deus dentro de nós. Então, nós temos o reino do Senhor Deus dentro de nós. Então, é por isso que nós sabemos que realmente 3 fatores para uma nação é necessária: a fronteira, a soberania e a população. Então, a soberania é Deus, a fronteira é o reino, o novo céu e a nova terra. Agora já existe soberania e existe fronteiras, mas não adianta se existir nesses 2 fatores se não existe povo, se não existe população. É por isso que uma pessoa que recebeu a salvação agora é o povo de Deus, para entrar nesse reino de Deus. Então agora, existe muito povo, é a glória do rei. Então, pouco, realmente, o povo diante do Senhor Deus, a tristeza, é a vergonha para um rei. E é por isso que um cristão que precisa pregar o evangelho para assim cumprir o trabalho da salvação. Então, assim, nós todos já recebemos a salvação diante do Senhor Deus. Agora nós precisamos cumprir esse reino de Deus dentro de nós. Então, é por isso que agora nós todos buscamos esse reino de Deus que foi perdido para o diabo que o tomou. É por isso que uma pessoa que recebeu a salvação, agora ele cumpre esse reino de Deus. É por isso que o reino de Deus vai chegando para nós, cumprindo essa grandeza dentro do nosso coração. Então, agora, quando aumenta e cresce esse reino de Deus, realmente o reino do Senhor está para chegar. É por isso que o Senhor Jesus ele está dizendo para nós, então, que venha a nós o vosso reino. Nós precisamos orar desse jeito. Então, uma pessoa que recebeu a salvação agora tem o reino de Deus dentro de nós. Então, precisamos ajudar para que outras pessoas agora possam receber a salvação. E é por isso que nós todos agora temos a justiça de Deus que é cumprida dentro de nós. Então, agora o reino de Deus, venha a nós o vosso reino. Então, isso é uma palavra muito importante. Então, não é somente orarmos dizendo, venha o teu reino. Não, nós precisamos orar para que esse povo do Senhor Deus, cada momento mais, cresça dentro do Senhor. Não é somente esta oração que nós fazemos, nós oramos e nos dedicamos para isso. É por isso que os cristãos que receberam a salvação, a dedicação, a oração, o esforço, é assim vem o reino do Senhor Deus a nós. E é por isso que
Enquanto nós vemos o Senhor Jesus que morreu na cruz, derramou seu sangue precioso, através do seu sacrifício, nós recebemos a salvação. Nós já sabemos disso, e é por isso que uma pessoa que recebeu a salvação agora pelo sacrifício dos salvos, outras pessoas podem receber a salvação. E é por isso que os santos que receberam a salvação se dedicam, se esforçam, para que assim o reino de Deus possa se cumprir, possa se expandir dentro de nós. E é por isso que nós temos mais de 230 igrejas em nosso país, realmente muitas igrejas que nós temos pelo mundo. Então, cada momento mais esse número está aumentando. Então, o reino de Deus está se expandindo cada momento mais. Então, claro que nós temos muitas pessoas que estão recebendo a salvação sem que nós saibamos, não é? Então, da mesma maneira, nós todos podemos ver que o reino do Senhor Deus, ele veio para o nosso reino, não é? E nós precisamos, ainda acredito que falta bastante, é por isso que o Senhor Deus ele está continuamente dizendo para nós continuarmos pregando essa palavra, para que o reino de Deus seja cumprido em nós. Então, assim, o reino de Deus, cada momento, é cumprido dentro de nós, para que o trabalho do Evangelho se cumpra. E é por isso que, assim, nós fazemos esse trabalho do Senhor Deus, e não somente nós fazemos esse trabalho de Deus, mas nós precisamos nos esforçarmos. E é por isso que, realmente, santificado seja o teu nome. Então, quando nós estamos orando, Pai, 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 santificado seja o teu nome. O Senhor Deus, ele disse para nós santificarmos o nome do Senhor Deus, e nós santificamos só por, estamos dizendo por palavras? Não, nós precisamos viver corretamente a vida de fé para que assim o nome de Deus seja santificado. É por isso que em 1 Pedro, capítulo 1, realmente nós todos, como filhos obedientes diante do Senhor Deus, nós precisamos ser realmente santos em toda a nossa obra. Agora precisamos viver como filhos de Deus realmente de forma correta. E é por isso que agora nós precisamos que o reino de Deus realmente seja santificado dentro de nós. Então nós sabemos que o Pai realmente recebe todo realmente esse caos pelo filho que não obedece, não é? Então, ou que pratica maldades, não é? Vamos pensar, tem um grande político, um empresário, ele tem um grande filho, e esse filho começou a cometer pecados e foi para a prisão ou se tornou um mendigo. Então as pessoas falam, nossa, ele não é o filho do fulano de tal. Não, parece que o pai também fracassou na vida, não é? Porque o filho está cometendo erros, não é? Então assim nós sabemos que o pai é blasfemado por conta do filho. E assim, realmente nós todos vemos que o nome do Pai, do Senhor Deus, realmente não é para deixarmos o nome do Senhor Deus ser profanado. Então, quando um filho ele faz erros, comete erros, realmente isso é blasfemar o nome de Deus. Não podemos deixar que isso aconteça. É por isso que é necessário chamar o nome de Deus, mas não de qualquer maneira. As pessoas que escrevem essas escrituras da Bíblia, eles fazem uma cópia, pegavam e copiavam as escrituras ao lado, e quando aparecia o nome Jeová, eles tomavam um banho, deixavam ali todo o seu pincel de lado, tomavam banho, se limpavam e assim tentavam santificar o nome de Deus. Então não podemos chamar o nome de Deus de qualquer maneira. E é por isso que o Senhor Deus, realmente, qual é o nome de Deus? O nome de Deus precisa ser santificado. Então nós, quando falamos de pai, nós falamos é o pai, fulano de tal, com respeito, não é? É o nosso pai, nós falamos com grande respeito. Nós não chamamos, é o... de qualquer jeito dizendo, é aquele ali que mora ali. Não é isso, não é? Da mesma maneira, nós precisamos fazer com que o reino de Deus seja estabelecido. Então nós todos sabemos que esse reino de Deus precisa ser cumprido dentro de nós. E agora nós temos o reino de Deus que é cumprido dentro de nós. Então agora nós precisamos receber a herança do Senhor Deus, mas não receberemos se nós formos realmente hipócritas, que são aqueles que pecam, fazem coisas malignas, fazem a injustiça. Não tem como receber o reino de Deus como herança.
Então não existe nada de imundo ali. Só existem pessoas santas. Não existem realmente coisas impuras, injustas, malignas. Nós vivemos este mundo maligno, mas somos discernidos deste mundo maligno. Então a arca precisa flutuar sobre a água, não é? Se a água entrar dentro da arca, ela afunda. Então o mar é salgado. Mas os peixes que vivem dentro do mar, a barriga deles não é salgada, sabiam disso? Não é salgado. A carne não é salgada. Se a barriga do peixe também fica salgada, ele morre. Então, nós vivemos este mundo, mas nós não podemos deixar o mundo entrar dentro de nós. Então, nós não somos do mundo, nós somos escolhidos, fomos separados deste mundo. Assim como o Senhor Deus é santo, nós também precisamos ser santos. E é por isso que nós todos precisamos, enquanto vivemos este mundo, precisamos cumprir, nós precisamos ser separados deste mundo. As pessoas que estão neste mundo, nós não podemos viver como as pessoas que têm pecado deste mundo de qualquer jeito. Nós somos pessoas que iremos entrar no reino de Deus. É por isso que em Apocalipse capítulo 22, versículo 2, ele já disse que quem é realmente puro precisa ficar na pureza, na santidade. Quem está sujo, deixa realmente no lugar que está sujo. E quem é santo, que seja santificado ainda, não é? Quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. Quem é justo, seja santificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Então, uma pessoa que é justo precisa estar na sujeira? Sujo? Não pode. Ele precisa ser discernido. Então, da mesma maneira, agora eu estou vivendo neste mundo, mas eu sou filho de Deus. Eu sou do povo de Deus. Eu entrei no reino de Deus. Então, mesmo que eu esteja vivendo na pobreza ou na dificuldade neste mundo, eu preciso ter o orgulho de que eu sou filho de Deus. Eu não posso viver uma vida minha realmente de forma individualista, pensando em mim, ou me escondido com timidez. Eu preciso ter realmente a firmeza dizendo, Pai está comigo. Então, isso é o que Deus ele se agrada. É assim que o Senhor Deus ele há de cuidar das nossas vidas. E é por isso que quando nós olhamos em Colossenses capítulo 4, Colossenses capítulo 4, no Novo Testamento, Colossenses capítulo 4, versículo 11. Colossenses capítulo 4, versículo 11. E Jesus chamado justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Então, se nós olharmos o versículo 10, ele disse, Aristarco, que está preso comigo, vos sauda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. Então ele está dizendo o nome das pessoas que aparecem aqui, não é? Onésimo, aparecem várias pessoas que estão com ele, sofrendo com ele, que estão trabalhando para o trabalho. E ele diz, e Jesus, chamado justo, tem o nome do Senhor Jesus, que são cooperadores do reino de Deus. Nós, cristãos, enquanto vivemos este mundo, somos pessoas que operamos, trabalhamos para o reino de Deus que está nessa terra. Vivemos a nossa carne neste mundo, mas nós também precisamos ter o Espírito Santo que cumpre, que trabalha dentro de nós. Então nós vivemos esse constante tempo, mas vivemos para algo que é chamado eternidade. Então, para fulano de tal, para tal, só eles que vivem para o reino de Deus? Não, realmente todos juntos são cooperadores do reino de Deus. E é por isso que nós cristãos somos pessoas que fomos escolhidas deste mundo, nós somos pessoas que fomos discernidas deste mundo, nós agora podemos entrar no reino do Senhor Deus, e agora nós somos o reino de Deus. E é por isso que agora nós estamos vivos, é para o reino de Deus, é para trabalhar para o reino de Deus. Não é mesmo? Para o reino de Deus nós trabalhamos. E é por isso que para essas pessoas elas se tornam a consolação para Paulo. Então agora nós temos o reino de Deus, realmente as pessoas que trabalham para o reino do Senhor, e nós agora estamos dizendo, venha o seu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. E nós não somente oramos desse jeito, mas nós também trabalhamos para esse reino de Deus, para chegar a nós.
O trabalho que nós fazemos, seja no nosso trabalho, seja em nossos negócios, seja no meu comércio, seja no meu trabalho forçado, qual seja o trabalho que eu esteja fazendo. Isso é somente um método, uma maneira. O objetivo é viver para o reino de Deus. Então, o reino de Deus. Realmente nós somos o quê? Os cooperadores do reino de Deus. Olha como é incrível. Eu, enquanto vivo nessa terra como cooperador de Deus, agora eu sou uma pessoa que vai para o mundo celestial. E assim, agora para esse reino de Deus, todas as pessoas que operam. É por isso que quando tem pessoas que recebem a salvação, cada momento vai expandir o reino de Deus. Quer dizer que o reino de Deus vai chegando até a nós. Venha o teu reino. E é por isso que nós, cada momento mais agradecemos e estamos felizes. E assim também, se nós olharmos, voltando para Mateus capítulo 6, logo depois, versículo 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Então, olhem bem, aqui agora na próxima, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O que é a vontade? Qual é a vontade de Deus? O que é a vontade de Deus? Assim na terra como no céu. Então, a vontade de Deus que está nos céus, o plano de Deus que foi feito nos céus, esse plano, vontade de Deus que está nos céus, o objetivo de Deus que está nos céus, precisa ser cumprido nessa terra, ser feito nessa terra. Antes de você construir uma casa, você tem o quê? Um plano? Você tem uma arquitetura? Você precisa planejar como a casa vai ser construída? Da mesma maneira, a casa, o planejamento, como vai ser feito, tudo é decidido. Da mesma maneira foi decidido nos céus, e assim vai ser cumprida nessa terra. Através daquelas pessoas que receberam a salvação, quer dizer que o reino de Deus já foi cumprido neste momento. Quer dizer que o reino de Deus está sendo cumprido no exato momento. É por isso que nós precisamos orar para que o reino de Deus, a vontade de Deus, seja cumprida. Nós olhamos João capítulo 36, versículo 38 e 39, o próprio Senhor Jesus diz, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que ressuscite no último dia. Então, para fazer essa vontade do Pai, eu vim para fazer essa vontade do Pai enquanto eu estou vivo neste mundo, é para cumprir o trabalho de Deus. Se nós olharmos João capítulo 6, versículo 34, o Senhor Jesus estava na terra de Judá, indo para Galiléia, e ele estava passando por Samaria, e ali era um deserto. Não havia água, muito quente. Ele estava com fome, com sede, cansado. E os discípulos, eles foram comprar algo na aldeia. Nesse meio tempo, o Senhor Jesus se encontrou com a mulher samaritana que tinha muito pecado. Pediu água a ela, e ela, o vendo, viu que era realmente judeu. Então, as pessoas samaritanas eram consideradas como cachorro, como hereges, e os samaritanos odiavam os judeus pensando neles como inimigos. Então, essa mulher samaritana não queria ajudar, não pensava em nada. Essa mulher cheia de pecado. Então, o samaritano, o peregrino ali apareceu, estava com sede, pediu água para a mulher samaritana, mas a mulher samaritana não quis dar água. Não quis ajudar de forma alguma. Então, ela não queria ajudar em nada. Então, a mulher cheia de pecado. O Senhor Jesus a conhece. O Senhor Jesus já soube que se pedisse água para ela, ela não haveria de dar.
Ele está pedindo um copo d'água porque ele precisa de água? Não, o Senhor, ele quer dar água para essa mulher, coitada. Para essa mulher que tem muito pecado. E é por isso que o Senhor Jesus disse a ela: então, se você soubesse quem está pedindo a água para ti, realmente você iria pedir água para mim. Então, você não me deu água, mas se você me pedir, eu te darei a água da vida. Então, essa mulher, ela olhou para ele e achou que ele estava brincando e disse: se você não tem nada, como você quer pegar água aqui? Então, como é que você pode dizer que vai me dar a água da vida eterna? O Senhor Jesus disse: quem beber desta água terá sede novamente. Então, essa mulher, enquanto ela vivia em Samaria, ela se encontrava com este homem, aquele homem, o fulano de tal, cicrano, várias pessoas diferentes. E já estava no quinto, no sexto marido. E essa mulher cheia de pecado. E é por isso que as outras mulheres vinham buscar água pela manhã e pela noite, mas ela veio buscar água no meio da tarde, quente. Por quê? Quando não tem ninguém, ela veio buscar água ali. Porque todas as outras pessoas estavam apontando o dedo para ela. Ela disse: você tinha 5 maridos, mas o marido que você tem agora também não é o seu marido. Então essa mulher, até agora ela não se encontrou um homem que poderia dar a felicidade a ela. Então, mas como vai ficar com sede bebendo dessa água e água novamente, não tem satisfação. Mas se você beber da água de que eu der, jamais terá sede novamente, mas transbordará a água da vida eterna no seu ventre. Então, essa salvação que você receber, o Senhor vai permitir a água que transborda. Existe a paz, a felicidade eterna. Como em João capítulo 17, o Senhor ele disse: eu dou a minha paz, eu dou a vós. Então, realmente não tem como se diz sede novamente. E essa mulher disse: nossa, como é que você pode ter uma água dessa? Me dê essa água, eu não quero cedir para não quero ter mais sede, eu não quero vir buscar água nessa terra novamente. Pô, me dê. Ela acha que é a água que é assim, física. Mas então as pessoas samaritanas também buscavam pelo Messias, esperavam por o Messias. Então quando o homem chamado Cristo ele vier, ele contará todas as coisas. E o Senhor Jesus disse: eu sou. E quando ele disse uma palavra dessas, o Senhor abriu o coração dessa mulher samaritana e com certeza permitiu para que ela pudesse compreender, e ela se assustou. Ela se esqueceu de até dar água para o Senhor Jesus. Ela se maravilhou-se e deixou o seu cântaro e saiu correndo para a cidade. E ela disse: porventura não é este o Cristo? Vede um homem que disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E as pessoas de Samaria viram isso e falaram: nossa, aconteceu algo grandioso, vamos ver o que aconteceu. Todos eles correram atrás para ver o que aconteceu. E assim, no meio disso, os discípulos eles foram buscar a comida e disseram: Rabi, coma. E o Senhor Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, o Senhor Jesus, ele disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então, essa mulher samaritana, ela nem trouxe água para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse que ele tem uma comida para comer. Enquanto a mulher samaritana não estava ali, ele disse para os seus discípulos: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra.
Então o Senhor Jesus esqueceu que ele estava com sede, esqueceu que ele está cansado, com fome. Então existe algo que ele mais desejava do que tudo isso. Então a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Então, realmente, você beber água enquanto está sede, quando você está com fome, você buscar a comida. Então, você fazer a vontade de Deus. Isso é a maior comida que o Senhor ele deseja. Então, o Senhor ele disse que a vontade do Senhor Jesus é fazer a vontade do Pai que me enviou. E é por isso que nós, no último momento, podemos ver o Senhor Jesus. Quando ele estava para morrer, estava orando no monte de Getsemani, ele disse: Pai, se puder, passa de mim este cálice. Então, isso é o sofrimento, a dor maior que um homem pode sofrer. Então, a carne do Senhor Jesus é a mesma que a nossa. Tem fome, tem sede, está cansado, machuca quando estão torturando também. Ele sofre igualmente a nós. Mas esse Senhor Jesus, ele carregou essa cruz, ele passou por esse sofrimento, foi torturado, ele carregando essa cruz. E ele precisava morrer nesse último tempo, mas passando por todo o sofrimento, dor. E ele realmente, a carne não gosta de uma coisa dessas, não é? O sofrimento dessa carne. Ele disse: Pai, passa de mim este cálice. Então, se possível, faça passar essa dor. Mas não faça conforme a minha vontade, mas conforme a tua vontade, a vontade do Pai. A vontade do Pai é fazer com que todas as pessoas, realmente, o Senhor Jesus derramando seu sangue precioso, fez cumprir a sua vontade, que cumpra essa vontade de Deus. Faça conforme a tua vontade. O Senhor ele orou 3 vezes essa mesma oração. Então, se alguém olhar para essa oração do Senhor Jesus, vendo a oração do Senhor Jesus, vendo a oração dedicada do Senhor Jesus, ele estava suando como se fosse sangue. Então, estava usando tanta dedicação para orar. Então, assim ele viu realmente como se fosse suor de sangue. Então, quando nós estamos orando, nós não podemos só orar de qualquer jeito, mas orar dedicado. E assim, o que nós precisamos fazer não é faça conforme a minha vontade, mas a vontade do Pai. Se é a vontade do Pai, o Pai o sabe. Então, realmente não faço para fazer a minha própria vontade, mas a vontade do Pai. Então, o Senhor ele veio para morrer pelo pecador. E assim, para que esse pecador pudesse ser salvo diante do Senhor. E é por isso, Mateus capítulo 10, versículo 10, o Senhor ele entregou a sua vida por nós. E assim nós somos justificados diante do Senhor Deus. Então o Senhor ele se entregou para a propiciação pelos nossos pecados. É por isso que nós somos purificados diante do Senhor Deus. Então agora nós todos podemos ver que o Senhor ele cumpriu todo o seu trabalho por nós. Então nós todos que recebemos a salvação também. Agora nós todos que estamos na vontade do Senhor Deus cumprindo a sua santa vontade. Agora nossa obediência, o nosso esforço, nós precisamos nos entregar ao Senhor. Então assim como seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus precisa ser cumprida em nós. E é por isso que nós todos fazemos essa vontade de Deus. Então agora nós todos sabemos que isso é cumprir essa vontade de Deus. E assim, nós todos precisamos fazer essa vontade de Deus para se cumprir nessa terra. E assim nós podemos ver que o reino do Senhor Deus, o Senhor diz, e todos aqueles que me chamarem de Senhor, Senhor,
Não são todos que irão entrar no reino de Deus, mas somente aqueles que fizerem a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, realmente, as pessoas que dizem Senhor, Senhor, são as pessoas que dizem que creem. Eles dizem Senhor, tomam um cafezinho dizendo Senhor. Então, e outras pessoas, eles estavam acendendo fogo, o fogo começou a se apagar e falou Senhor, Senhor, Senhor. Eles caem no chão e falam Senhor. Então, chamam demais pelo Senhor. As pessoas que dizem que creem no Senhor Jesus chamam Senhor, Senhor. O Senhor disse que não são todos que chamam Senhor, Senhor que irão entrar no reino de Deus. Como seria ótimo se todos pudessem entrar, mas não é. E é por isso que todos aqueles que somente fizerem a vontade do Pai que podem entrar no reino de Deus. Então, somente aqueles que fazem a vontade do Pai irão entrar no reino de Deus. Havia um diácono de uma igreja. E uma vez eu perguntei para ela. Então, para todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, não todos irão entrar no reino de Deus. Então, mas você cumpriu a vontade de Deus? E ela disse, nossa, eu preciso cumprir, claro que eu preciso cumprir. E eu perguntei, você cumpriu? Ela disse, claro, nós precisamos agir. E eu perguntei, qual é a vontade de Deus? Guardar o sábado, orar, realmente fazer o meu dízimo. Então, tudo isso era a vontade de ela dizendo, eu preciso fazer até onde eu conseguir. Então, mas até quando? Mesmo que você viva a vida toda tentando, você não vai conseguir. Não, a vontade do Pai é esta, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o reino de Deus, ele não está dizendo para nós fazermos alguma coisa. É o que o Senhor Deus, ele deseja. O Senhor Deus, ele deseja que todos nós, realmente, ao recebermos a salvação, cumprindo diante do Senhor Deus a nossa vida, nós precisamos receber a salvação, cumprir essa vontade de Deus, é esta. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Senhor Deus há de resgatá-lo no último dia. Então, fazer essa vontade de Deus. E assim, fazermos essa vontade de Deus. A fazer a vontade de Deus, recebemos a salvação para isso. Quer dizer que nós agora vivemos conforme a vontade do Senhor Deus. E é por isso que nós todos, quando fazemos a vontade do Senhor Deus, como em Romanos capítulo 2, realmente já disse, nós agora já fomos mudados diante do Senhor Deus. Nós precisamos saber qual é essa santa vontade do Senhor Deus. Precisamos aprender a discernir. Isso é o que o Senhor Deus ele está dizendo para nós. Então agora nós não podemos parecer com este mundo maligno, mas precisamos renovar nossos corações. Somente pelo Espírito Santo, pela palavra, todos os dias nós precisamos renovar a nossa vida. Então isso é fazer a vontade do Senhor Deus, a santa vontade gloriosa diante do Senhor Deus. E assim, fazendo essa vontade do Senhor Deus, nós, enquanto aprendemos essa palavra do Senhor Deus, nós precisamos saber, não é? Qual é a vontade do Senhor Deus? Do que adianta eu somente compreender essa vontade do Senhor Deus? Eu preciso cumprir em verdade. Então, uma pessoa que recebeu a salvação do Senhor Deus, agora precisa viver pela palavra do Senhor Deus. Não é certo? E é por isso que Filipenses, vamos procurar, é melhor nós procurarmos essa palavra. Filipenses capítulo 2, logo depois de Efésios, nós temos Filipenses capítulo 2, versículo 13. Vamos ler todos juntos. Porque Deus é o que opera em vós tanto como no querer efetuar, segundo a sua boa vontade. Porque Deus é o que opera em vós, quer dizer que realmente dentro de nós existe o Espírito Santo. É o Senhor Deus, é o Espírito Santo. É o Deus, o Jesus, o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, é tudo o mesmo.
E é por isso que agora o que cumpre dentro de nós. Agora nós temos o Senhor Jesus, que faz essa vontade. Ele põe o seu desejo em nós. Então agora nós cumprimos essa vontade do Senhor Deus. E agora nós precisamos fazer essa vontade do Senhor Deus, não é? Então o Senhor, Ele faz, nós cumprimos essa vontade do Senhor Deus. Ele dá essa esperança de fazermos essa vontade de Deus. Então, vivendo ou morrendo, fazendo a vontade de Deus. Então, uma pessoa que recebeu a salvação é cumprir a vontade de Deus. Então, o Senhor Deus, Ele faz a sua santa vontade dentro de nós. Ele nos dá a esperança gloriosa. Ele nos dá a força de fazermos a sua santa vontade também. Agora, para fazer essa vontade da verdade do Senhor Deus, Ele nos põe a esperança dentro de nós. Então, agora, dentro de uma pessoa que recebeu a salvação, o Senhor, o Espírito Santo, Ele cumpre o seu trabalho dentro de nós. E assim, se nós olharmos em 1 Pedro, capítulo 4, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1 e 2. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então nós agora recebemos a salvação, existe o sofrimento para nós, mas depois nós já não vivemos mais segundo as concupiscências dos homens. Agora, dentro da nossa carne, nós temos os desejos da carne ainda. Nós vivendo pela nossa própria carne, mas essa carne ela luta com o Espírito nos faz lutar. É uma luta contra mim mesmo. Então agora eu preciso vencer contra essa carne, eu preciso lutar e vencer. Então agora, realmente não fazendo mais essa minha própria vontade, mas fazendo a vontade do Senhor Deus. Fazendo essa vontade do Senhor Deus. Então agora, o restante das nossas vidas, nós precisamos fazer essa vontade do Senhor Deus. Nós não sabemos quanto tempo nos resta, mas não é bastante tempo. Então, agora, o restante das nossas carnes, o tempo restante da nossa carne não é para vivermos conforme nosso próprio desejo, mas fazendo a vontade do Senhor Deus. O restante das nossas vidas precisamos viver para o Senhor. É por isso que para fazer a vontade e a glória do Senhor Deus, assim como o reino do Senhor Deus, a palavra de Deus é cumprida no seu reino. Então, o plano de Deus, a vontade de Deus, como é cumprida em nós, nós todos agora temos a nossa vida, o sofrimento dentro do Senhor, nós precisamos cumprir essa vontade de Deus. E é isso que o Senhor está dizendo para nós orarmos e cumprirmos, entenderam? E é por isso que agora nós estamos orando com grande fervor. É por isso que através dessa oração do Senhor Jesus precisamos orar de forma correta para que podemos viver a nossa vida de fé de forma correta. E assim nós possamos fazer a oração em verdade. E assim possamos agir diante do Senhor Deus. E assim possamos cumprir a obra de Deus. Então agora possamos orar diante do Senhor através da oração que o Senhor Jesus nos ensinou, para que essa pessoa possa viver a vida de fé de forma correta. Mas tem pessoas que nem sabem qual é a vontade de Deus e só recitam como se fosse um encantamento. Isso não adianta de nada. Então precisamos pensar com profundidade na palavra de Deus e nesse trabalho do Senhor Deus. E agora nós precisamos fazer com que o reino de Deus se cumpra na nossa vida. Então agora nosso coração, a nossa vida, agora o reino de Deus é cumprido dentro de nós, a vontade do Senhor Deus possa vir a ser efetivo em obra em nós. Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai santo e misericordioso, nós todos estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado, éramos inimigos do Senhor Deus, mas o Senhor teve misericórdia de nós. O Senhor permitiu essa grande graça. O Senhor permitiu o seu sangue que foi derramado por nós para nos salvar. Senhor, nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos permitido para que nós pudéssemos viver para a sua glória. Senhor, agora nós todos que fomos remidos pelo seu sangue, estamos vivendo diante do Senhor Deus.
Que nós todos, agora, o restante das nossas vidas, nós possamos viver para a glória do Senhor Deus. Que o Senhor Deus permita para que nós todos, agora que recebemos a salvação, possamos fazer essa vontade do Senhor Deus. E assim nós todos possamos expandir o reino de Deus através das nossas vidas. Senhor, que agora o restante das nossas vidas, nós todos possamos viver para a sua vontade, que assim nós todos possamos dar glórias ao Senhor Deus. E agora o restante das nossas vidas nós possamos viver para fazer a sua santa vontade. E assim nós possamos ser conduzidos pelo Senhor. E oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.